Boa tarde! Estamos começando mais uma live do projeto Retransformação Digital. Hoje é a 19ª live do projeto e hoje vamos conversar com Paulo André, ele que é economista, advogado empresarial, poliglota e também está colunista do portal de notícias New Cariri, ali da região do Crato, Juazeiro, Barbalha, ali do Cariri. E o Paulo já vai estar com a gente. Tá chegando aqui o Breno 13, Léo Galdino, Silva de Lima. Sejam todos bem-vindos. Vamos chegando, vamos participando. Hoje o tema é bem interessante. A gente vai conversar com uma pessoa muito viajada, que estuda muito, um economista, e vai poder trazer para a gente aí as informações, né, dos efeitos que a Covid está causando, tanto lá na região do Cariri, como aqui em Fortaleza, como no mundo todo, tá? Esse projeto que fala da retransformação digital, dessa corrida que todas as empresas, todos os habitantes do planeta estão tendo que fazer agora às pressas para se manterem conectados, ativos, já que aqui no Brasil, nesse momento, né, em outros países a coisa começou a abrir um pouco, mas aqui no Brasil a gente está bem cercado ainda, bem enclausurados nas nossas casas por conta do isolamento social, da quarentena e do lockdown. Inclusive aqui no Ceará amanhã começa com mais vigor o lockdown, novas medidas reduzindo ainda a circulação das pessoas nas ruas, né? Só restringindo mesmo aos serviços essenciais. Aí o Alves Rony entrou também. E principalmente em Fortaleza, que é a cidade do estado mais infectada com o coronavírus, tá? Então, para quem quiser acompanhar todas as nossas lives, está no nosso portal da Hadash Marketing Criativo no YouTube. Hadash Marketing Criativo, só ir lá no YouTube achar. E também no Instagram da Hadash Marketing no Instagram. Tem o IGTV com as lives, com alguns momentos dessas lives. Sempre as principais sacadas a gente publica no nosso post. Hoje também fizemos um TBT de uma campanha com o Fábio Carneirinho, que vai estar com a gente amanhã, aqui numa live musical. E também falando do showbiz, de tudo que está afetando. Tá certo? Então, Dimas também chegou agora. Dimas participou ontem da live, anteontem, né? Gostou. Cozinha Amon, Mundi, Cavalcante Júnior. E vamos já trazer o Paulo André, então, para conversar com a gente. Deixa eu ver se eu já localizo ele aqui. Eu ainda não estou localizando o Paulo, tá? Ele deve estar se preparando. Enquanto ele não chega, deixa eu até fazer um aviso. Eu costumo fazer isso. Se eu vejo que a pessoa não está por aqui, eu vou no WhatsApp dela, que eu tenho contato, porque assim que a gente conseguiu agendar a live pelo WhatsApp, né? Já que está todo mundo em isolamento. E aviso ele que estou esperando ele em Hadash Marketing. Ele já segue o Hadash Marketing. Então assim que o Paulo entrar por aqui, a gente chama ele. Enquanto isso, o Gabriel está aqui. O Léo Lorena de São Paulo, nós temos uma call depois dessa live. Raide Luz também entrou. Vamos aguardando aqui a chegada do Paulo André. Ainda nada. Pode ser que tivemos algum imprevisto aí com o nosso convidado. Vamos já saber. Não, o Paulo está dizendo que está esperando aqui em Hadash Marketing, mas eu não vejo a presença dele aqui não. Paulo, faz o seguinte, se você está aqui não aparece para nós, só se você estiver conectado com algum outro perfil. Agora eu achei ele aqui, pronto. Achei o nosso convidado. Já deve estar entrando aqui. Olá, Paulo, prazer. Tudo bem. Desculpa, Fernando. Fernando, tudo ótimo, graças a Deus. Não, que é isso. Aqui não precisa pedir desculpas de nada. Você é nosso convidado. Vai trazer aí muito conhecimento, muita informação
para quem estiver nos assistindo hoje. Essas lives estão repercutindo muito bem, as pessoas comentando, falando dos insights, das sacadas e até das informações que estão recebendo. Como é que está a imagem para você? O som está bem? A imagem tá boa, o som deu uma falhazinha, mas aqui no Juazeiro a internet é um pouco fraca, tá certo? Pode ser que dê uma disruptura. Vamos tentar fazer uma live bem boa para o pessoal, mesmo com essa, talvez não, um pouco de dificuldade tecnológica. Aí o pessoal falando homem forte, a Carolina aqui, Castro dizendo Paulo é fera, Roberta Lima Obrigado, também Carol. entrou, Robertinha, grande beijo para você, Robertinha. Eu queria saber assim, Paulo, primeiro como é que está em casa, família, esposa? Graças a Como é que Deus está aí no tudo bem. Juazeiro? A gente tá fazendo confinamento, a gente tem uma sorte muito grande. A nossa casa é muito grande, tem até cavalo para as crianças, área para poder fazer exercício, piscina. É um pouco ruim porque nós não estamos em contato com as pessoas, a gente sente isso. Mas Deus nos foi muito bom em nos providenciar isso. E no caso aí, vocês estão num sítio no Juazeiro, então? É A no nossa Juazeiro casa é mesmo? praticamente... Juazeiro, a nossa casa praticamente é um sítio e fica dentro da cidade. Isso aí é bom demais, né? Dá uma ajuda realmente boa. E, Paulo, me conta uma coisa. Você já é uma pessoa que já viajou muito, já morou em alguns países, já andou pelo mundo, estudou fora, teve em grandes centros. Você imaginava, no teu pior pesadelo, algo como esse que nós estamos passando em 2020? Fernando, você falou uma coisa muito interessante. Eu tive a oportunidade, graças a Deus, de morar na Dinamarca em 90 e ver a reunificação das Alemanhas, a queda do Muro de Berlim, que era uma coisa inacreditável naquela época. Inclusive o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Depois nós vimos surgir a internet, o 11 de setembro. São fatos que marcaram a gente, que a gente se lembra onde estávamos naquele período. Mas algo como o Covid-19, de nós termos que passar 60 dias confinados, sem o contato social, no mundo globalizado, nunca. Nunca imaginaria isso. É uma situação muito complicada para a economia do mundo, para as pessoas, para as relações pessoais, tá? E nós vamos viver, como eu te falei, um período diferente, como nós vivemos depois da queda do Muro de Berlim, depois do surgimento da internet, depois do 11 de setembro, e nós vamos ter o mundo pós-Covid. Isso é um fato, né? Todo mundo... a única certeza que as pessoas têm que elas dizem, assim, nos relatos, em todas as lives, em todas as conversas, nas lives dos outros, muita gente fazendo live nos dias de hoje, é que o mundo será outro pós-Covid, né? A gente não faz ideia, mas a gente pode colocar alguns exemplos, tá certo? A Disney nunca fechou. Só teve um dia parado, que foi quando o JFK foi assassinado, e depois, algumas horas, quando teve o 11 de setembro. E ela já está parada há 45 dias. O setor de turismo, de eventos, que é um setor muito importante para a gente hoje, está sofrendo. Aqui no Cariri, por exemplo, a Expocrato talvez não aconteça. Talvez São João totalmente comprometido, né? Comprometido. Eu sou maratonista também. Até aqui atrás tem uma foto minha correndo na África do Sul, tá certo? Na Comrades. Todas as maratonas que eu escrevi, tem até um colega nosso que está aqui, o Eduardo Benevides, também escreveu, não vão acontecer. Que vai dar um prejuízo muito grande. Maratona de Chicago foi cancelada, 50 mil pessoas correndo, quer dizer, algo que nunca aconteceu antes. Realmente é complicado. Olha, a gente já está com bastante participação aqui. Titã Siqueira, Eduardo Benevides e o de Paula Rafael perguntando para você se a sua opinião, porque eu acho que como você está no Juazeiro, o Juazeiro ele é um triângulo ali próximo do Ceará, mas é próximo a Pernambuco, próximo a Paraíba também, né?
E aí ele pergunta se, na sua opinião, se Pernambuco está lidando melhor ou pior que o Ceará com a pandemia. Acompanhando as notícias de Pernambuco, Pernambuco agiu um pouco atrasado. Tanto que só depois com o andamento do Covid, quando os hospitais começaram a ficar mais cheios, é que fizeram até exames de pessoas que tinham falecido antes para ter o real dimensionamento do Covid. Nesse ponto, eu creio que tanto o Nordeste ele está agindo numa linha só. O motivo é básico. A preocupação do confinamento com Covid é não saturar a capacidade dos hospitais. Que todo mundo vá para os hospitais e falta UTI. Infelizmente, todo mundo, você já deve ter visto alguns hospitais já dizendo que não aguentam mais pacientes. Nós já chegamos realmente no limite. Então, Pernambuco está agindo como o Ceará, como todos os outros, e vai ser um padrão, principalmente no Nordeste, que é muito semelhante à situação de saúde. Quando você falou 60 dias, você já está falando... Porque a gente começou o isolamento social decretado pelo governo no dia 20 de março, pós-feriado de São José, que é um feriado estadual, de todo o estado do Ceará. É o dia do São José, o dia que se não chover, não vai ter colheita, aquela história toda. Então começou dia 20 de março e como está decretado agora até dia 20 de maio, vão completar 60 dias. Mas nada garante que não possa ser mais, né? Exatamente, não. A tendência é que seja... Olha, Fernando, hoje eu estava vendo a BBC de Londres. Paris vive de turismo. Tem estabelecimentos em Paris que só abrem no período de verão. Primavera, verão e outono. Esses estabelecimentos não vão trabalhar. E ainda está se estudando como vai ser liberado o pós-confinamento, como vai ser liberado as atividades produtivas. O jornal, a BBC, falou que tem 450 mil pessoas, 450 mil parisienses, não são franceses, que já perderam emprego. 450 mil moradores da capital, né, da França, de Paris, que já perderam emprego. Bom, nos Estados Unidos, eles estavam com um índice de 3% de desemprego antes da Covid, e agora eles estão com algo como 30 milhões que acessaram. A população americana é algo entre 360 a 400 milhões quase. Então, a gente já pode dizer que praticamente 7,5%, eles estavam com índice de 2% e agora estão com índice de 7,5%, 8%, quase 10%. Se a gente imaginar que vai acontecer um pouquinho mais e vamos chegar aí nos 10%, e antes tinha 2%, quintuplicou o índice de desemprego. Quintuplicou. E a gente está falando da maior economia do mundo, né? Então, você imagina as outras. Todo mundo vai sofrer. Alguns mais, outros menos, mas todo mundo vai sofrer. Não tem como, né? Não, e nessa hora o que a gente precisa é se ajudar, né? Nessa hora, que eu estava até conversando com uns amigos meus hoje. Os economistas hoje, Fernando, não sabem qual vai ser o futuro da economia para frente. Nós tivemos a crise de 30 e tivemos a crise de 2008 e agora o Covid simplesmente veio destruir, tá certo? Todo o trabalho que os países faziam para minimizar a crise de 2008. O que acontecia? Teve a crise de 2008, os países injetaram dinheiro na economia, tá? Ficaram super endividados, houve um crescimento fora, tanto que você falou agora dos Estados Unidos, com desemprego baixo e tudo mais. O Brasil, infelizmente, não pegou essa onda, infelizmente não surfou nessa onda. E agora que estava na hora dos países diminuírem o endividamento deles, estão tendo que aumentar mais ainda o endividamento. Na economia, a gente fala, inclusive, de uma crise que o Brasil está passando, de superendividamento. Por exemplo, fala-se de plano Marshall, né, que o ministro foi falar sobre isso. Não tem, porque para você fazer qualquer plano de desenvolvimento, precisa de capital, precisa de recurso. E o país endividado, como o Brasil, vai pegar recurso aonde? O setor privado tem medo de investir também. É verdade. Assim, olha, falando desse viés, né? Até teve aqui alguém que pediu para você falar de como vai ser o panorama econômico do futuro, que você fala que
Eu tinha colocado aqui para você fazer de forma precipitada, porque não dá para saber, quais são as principais sequelas que você enxerga na economia, na vida dos brasileiros de uma forma geral, e o que pode ser feito para minimizar esses danos. Agora, paralelo a isso, fica aí com essa pergunta, Aham, tá aqui. e comenta também isso, e o fato do seguinte, nós fizemos uma reforma previdenciária ano passado para economizar 1 trilhão em 10 anos. E nós vamos gastar perto desse 1 trilhão só esse ano. Ou seja, a reforma da Previdência já era. E aí eu queria que você, como especialista, pudesse discorrer sobre isso, né? Sobre isso e sobre as sequelas e a nossa vida no futuro. Vou começar com o seu gancho da reforma da Previdência. Você já falou tudo. Todo aquele dinheiro que o Brasil iria economizar em 10 anos para bater da dívida pública, tá? Se foi. O que vai acontecer é justamente ao contrário. Vai aumentar mais ainda a dívida pública. O Estado vai colocar dinheiro, não sei de onde ele vai tirar, pode até emitir moeda, para poder tirar o país do andar, fazer a economia girar. Mas aí tem alguns questionamentos. Porque será que as pessoas estão dispostas a gastar? Um ponto. Ontem, ou foi hoje? Ontem, saiu a Selic nova. A taxa de juros do Brasil, 3% ao ano. Quando eu fiz a economia em 90, a taxa de juros era 85% ao mês. Nós estamos com juros hoje que os Estados Unidos Em tinha... 90 é o mês de Collor. março. O mês de Período março Collor. é quando o Collor assume. Fevereiro foi o último mês do Sarney e a inflação bateu 90% ao mês, no último mês do Sarney. Eu lembro disso porque eu trabalhava comprando e vendendo linhas telefônicas e eu tinha que mudar meus anúncios todos os dias, acrescendo 3% ao dia. É isso mesmo. E agora a gente fala em 3% ao ano. E ainda assim você não vê os investidores querendo gastar, querendo investir. As pessoas querendo gastar. A gente fala, quando você diz assim, as soluções para o mundo, hoje, em termos de economia, mais uma vez eu repito, os economistas não têm solução, sejam eles de esquerda, sejam eles de direita, tá? Primeiro, para desenvolver com gastos públicos, precisa ter o dinheiro do Tesouro. O Brasil, depois da Dilma, aumentou a dívida pública, que saiu de 50% do PIB para 80% do PIB. Quase duplicou. E os investidores privados não querem colocar porque ninguém sabe como é que vai ser o dia de amanhã. Ninguém sabe se a gente vai ter impeachment, se não vai ter impeachment, se quem manda é o Congresso, se quem manda é o STF. Então, todo mundo está aguardando. E, além disso, quem está endividado vai pagar as dívidas. É uma coisa que a gente chama em economia, Keynes falava sobre isso, de armadilha da liquidez. Que os juros não dizem mais se a economia vai ficar mais rápida ou mais lenta. Ninguém hoje está sensível aos juros. Entendi. Eu vou pedir até para você, sempre que você puder, porque o economista, a gente sabe que ele é um cientista econômico. Ele tem muita informação e muita técnica. E aí você traduzir o máximo que a nossa audiência eu vou traduzir isso. Possa compreender. Perdão. Simplesmente as pessoas não sabem como é que vai ser o futuro do país. As pessoas estão vendo, quando olham para o seu bolso, vem pouco dinheiro, muita dívida, não vão gastar, e sem geração de renda, se as pessoas não consomem, a economia não circula, não anda. A economia não anda. Perfeito. Olha só, o Titã Siqueira, a Titã, né? Acho que é uma moça. Tita. Um beijo para ela. Tita Siqueira. Algumas atividades produtivas terão de adaptar-se a uma nova realidade e reinventar-se. Por exemplo, os hotéis. Eu olho aqui na tela porque eu estou aberto aqui com as perguntas que estão aparecendo aqui na nossa live, mas eu olho no computador para ser maior, né? Por exemplo, os hotéis irão fornecer café da manhã apenas no quarto do hóspede. Já é uma mudança que ela está prevendo aí. O que você acha? Tem como comentar isso? Tem. Tudo vai ser adaptado nesse período, porque, por exemplo, o trauma de ter uma segunda onda do Covid é muito grande. Então, quando forem liberados esses setores, turismo, por exemplo, vai ter
o distanciamento de mesas, que já está tendo na Suécia hoje, distanciamento de mesas, o café da manhã no quarto, tá certo? Para evitar que as pessoas se encontrem de manhã. As videoaulas, as videoconferências, hoje mesmo eu vou ter, eu estou fazendo o módulo de licitação pela FGV, o módulo extra, pelo Zoom, pela primeira vez. A FGV está fazendo isso aqui no Nordeste. Quer dizer, tudo vai mudar para Isso evitar é o uma contato das tendência, né? pessoas. É uma tendência. A grande questão, Fernando, hoje e Patrícia, nós temos infraestrutura para isso, tecnológica. Por exemplo, Fortaleza pode ter, tá? Pessoas que falam inglês, o garçom que fala inglês para falar com a pessoa, o cabo, a tecnologia, telefone e tudo mais. Aqui em Juazeiro, para poder fazer essa conversa, eu sofro com internet. Eu precisaria ter uma infraestrutura na cidade de educação e de serviços e de materiais para dar o suporte a isso. Quer dizer, vai ter todo um reinvestimento, toda uma mudança também na infraestrutura da gente, tanto educacional como de matérias. É um pouco aquilo que você disse. Em 2008 teve a crise, depois veio o crescimento, o mundo todo cresceu, inclusive o Brasil surfou a onda do crescimento do mundo, mas não aproveitou. Enquanto China crescendo 11, 12, nossos vizinhos, Chile, Colômbia, Argentina crescendo 9, 8, 7, o Brasil continuou crescendo 2, 1, 3% ao ano e não investiu, houve muita corrupção, que a gente sabe, Petrolão, etc. A Lava Jato está aí por isso. E aí a gente não teve investimento em ferrovia, não teve investimento em infraestrutura, de logística. A indústria brasileira, na verdade, encolheu. A classe média brasileira empreendedora encolheu. Exato. Ou seja, o que houve nos últimos anos, antes desse último eleição, quando o Brasil estava sendo administrado por governos de esquerda, foi uma paralisia mesmo, né, do país, do ponto de vista de desenvolvimento. E aí o seguinte, o mundo inteiro está passando por essa pandemia, mas o Brasil tende a sofrer mais por não ter uma estrutura para se reerguer com a mesma velocidade do que a Europa tem, do que os Estados Unidos têm, que a própria China tem. É mais ou menos por aí? E eu vou pegar um gancho ainda maior. Por exemplo, na Europa, tá? Você vai ter países mais aptos a sobreviver da crise, por exemplo, a Alemanha, a Dinamarca, onde eu morei, porque lá na Alemanha e na Dinamarca, na Escandinávia, você tem um país com orçamento encolhido, o orçamento é bem enxuto, e eles têm superávit, eles ganham mais do que gastam. O Brasil, desde o governo Dilma, vem gastando 300 bilhões, 200 bilhões, 100 bilhões a mais do que arrecada. Gente, não tem segredo. É igual na sua casa. Se você gasta mais do que você ganha, você vai quebrar. Então, hoje a questão é saber, teremos capacidade de financiamento para fazer esses investimentos? Esse é o grande ponto. Em 2011, 2012, eu gastava um inteiro e tinha uma receita de 2/3. Ou seja, eu gastava sempre 1/3 a mais do que eu arrecadava. Eu digo aqui na empresa, na Radar. Uhum. Foi um período meio sombrio. E isso foi 11 e 12. No final de 2012, quando eu consegui dar uma volta por cima, me reerguer, a minha dívida era perto de 1 milhão. Então, quer dizer, eu continuava pedalando a bicicleta, porque não tinha como parar, mas eu estava numa situação bem desafiante. Eu consegui reverter tudo isso ao longo de 2013. Eu entro em 2014 sem nenhuma dívida, exceto algumas com o governo, com o nosso maior sócio, né? Uhum. O nosso sócio majoritário. Exato. Essas eu refiz e graças a Deus não tenho dívidas, continuo pagando aí meus parcelamentos administrativos, o refis eventualmente, e estamos, graças a Deus, sobrevivendo. Mas é isso que você está falando. O custo Brasil ele é um custo inviável para o empresário.
ao mesmo tempo é um Estado gigantesco para a gente sustentar. Assim, esses governos populistas desses últimos anos, eles incharam a máquina pública de tal maneira que eles tornam todo o país ineficiente, por mais que a gente produza, por mais que a gente trabalhe, por mais que a gente gere emprego. Aqui na Radar a gente gera emprego, aqui na Radar a gente dá muita oportunidade para quem nunca trabalhou, inclusive. Inclusive, vou voltar com um programa de estágios assim que tudo passar. Uhum. Vamos tentar trazer gente nova para o mercado de trabalho. E, se Deus quiser, mas nesse momento a gente está tendo que sobreviver. É muito caótica a situação. E aí eu vou entrar num gancho aqui, Paulo. Nos seus estudos, você se dedica muito a observar os impactos da evolução tecnológica na economia. As teorias de Schumpeter, né? Sobre destruição criativa. Como é que você analisa esses impactos já, o que estava acontecendo no mundo e no Brasil? No pré-Covid e agora no pós-Covid. Essa é uma pergunta que eu gostaria de te fazer. Essa pergunta é engraçada porque ela mexe muito com a pessoa que vai fazer a tecnologia. Quem cria uma tecnologia nova, Fernando, ela quer tirar proveito dela economicamente, tá certo? Não adianta você, Fernando, sentar verificar uma nova forma de fazer uma mídia, tá certo? Fazer publicidade, e você não ter o direito de ser o pai dela e receber o dinheiro por ela. Aqui no Brasil, nós temos um grande problema. O direito de propriedade é muito complicado porque nós não temos uma justiça que é efetiva. Se, por exemplo, eu copio a sua ideia e começo a ganhar dinheiro copiando a sua ideia, tá? Se você entrar na justiça comigo, você vai demorar 10 anos brigando e não vai levar nada. A destruição criativa, ela é a forma que o capitalismo faz para que pessoas que tenham novas ideias possam crescer, possam ganhar dinheiro com ela, tá? Por exemplo, mas o Brasil não protege isso, né? Eu, inclusive, criei uma ferramenta que faz a destruição criativa e eu criei uma ferramenta que ela rompe com todos os padrões do nosso negócio de publicidade, por exemplo. Exato. Mas se alguém me copiar, eu não sou protegido por isso. Eu vou te falar aqui um caso em Juazeiro, tá? Até conversei comigo, eu pedi a permissão dele. Uma empresa grande de Fortaleza, numa disputa com outra pessoa aqui, ganhou a ação entrou com a ação em 2003, ganhou a ação em 2007. Estamos em 2020. Não foi ainda cumprida a sentença para outra empresa pagar. 17 anos depois. Né? E a destruição criativa, ela vem para isso. São novas ideias para você fazer o mundo andar. Por exemplo, o que seríamos de nós agora, nesse momento, se não tivéssemos um Instagram já pronto para fazer essa reunião? Não daria para fazer de uma hora para outra. E com certeza... E para botar todo mundo para assistir. Impossível. Exatamente. Por exemplo, a pessoa que criou a ferramenta Zoom, agora ele está ganhando dinheiro, mas aposto que lá no passado, quando ele começou, o pessoal dizia, você é um louco, você é um maluco e tudo mais. A ideia, ela vem para destruir, por exemplo, as salas de aula. Talvez nós não teremos as salas de aula como são hoje. E eu vou te falar, isso é uma coisa bem gradativa, mas aí ela destrói a sala de aula, ela está eventualmente impactando o mercado de construção civil, olha que louco, porque se eu não vou precisar de salas de aula, de escolas, eu não vou precisar que construam. Mas ela não mexe aí com o professor, porque o professor continua sendo essencial para aquela aula ao vivo. Sim. E ela até dá uma ferramenta a mais. Porque como a aula pode ser gravada, eu posso fazer quantas revisões eu quiser, né? Perfeito. Que ajuda aquele aluno que faltou a aula, que é relapso e tudo mais, tem essa vantagem para ele. Né? O Uber, num primeiro momento, ele abalou o emprego dos taxistas, né? No meio do transporte, quando o Uber começou a se movimentar e aí qualquer pessoa, mas ele também trouxe para o mercado um monte de gente que estava desempregada. Sim. Isso é uma coisa interessante, Fernando, que você falou do Uber, que é uma disrupção muito forte. O direito, principalmente direito de trabalho, ele olha para trás, olha para o passado. Tá? Nós temos hoje leis trabalhistas na Constituição que é uma coisa assim que não existe. Para você mudar uma lei trabalhista, você tem que ter 2/3 do Congresso, que é uma loucura, 2 vezes votação. O que isso faz?
É muita gente As para comprar, né? Exatamente. O que se faz? As mudanças, a tecnologia chega e o Brasil não consegue pegar o fundo disso. Nós estamos amarrados nas leis. Nós estamos amarrados nas leis. E eu sempre digo, o direito é aquilo que se quer. A economia é o que efetivamente é. São as relações contratuais. Nós temos hoje que rever, no Brasil, pegando esse mote do Uber, todo o sistema de relação contratual e deixar ele mais flexível. Nós hoje constitucionalizamos a economia. A economia do Brasil tem 220 artigos e várias emendas, fora os atos provisórios. A economia americana tem 8 artigos e 24 emendas. Não dá para comparar. Pronto, eu ia te fazer uma pergunta. Por essa sua análise, em comparação às principais economias do mundo, quantos anos nós estamos atrasados? Olha, em tecnologia eu vou te falar uma coisa. Eu sempre vou para a Dinamarca, tá? O 5G já está lá há 3 anos. 5G já está ali há 3 anos. O 5G. A gente está discutindo ainda o leilão do 5G. E vou te falar em termos de justiça. Em nenhum país que se evolua, a justiça demora mais de 2 anos, 3 anos. Aqui no Brasil, 15 anos. Então, o que acontece? As relações contratuais privadas são frágeis. E isso atrapalha o país andar. Então, na questão de justiça, nós estamos atrasados mais ou menos uns 15 anos, que atrapalha todo o desenvolvimento do país. Fechou. Lógico, nenhum investidor sério vai trazer o dinheiro para cá se ele não tiver garantia, né? E se nós olharmos para a gente mesmo, nós estamos hoje com a população de 2020, a população nascida em 2020, com a economia em 2010. Nesse caso, a gente teve alguns problemas, eu diria até que a gente retroagiu talvez até um pouco mais. O Alves Rony diz assim: nós estamos aramados em leis mal feitas e em juízes retrógrados. O que eu falei? Eu acho que as leis elas não são mal feitas, elas são feitas para beneficiar quem as fazem, que são aqueles políticos que ocupam uma cadeira no Congresso e que são, na verdade, colarinho branco, né? Criminosos do colarinho branco. 99%, eu posso... é a minha opinião. Não, eu concordo com sua opinião e eu vou um pouco mais longe, tá certo? Eu sempre digo que cada país tem os políticos que merecem. Porque, querendo ou não, o Congresso é um espelho da sociedade. Eu estava vendo uma questão sobre a lei da liberdade econômica e um professor, doutor da FGV, não me recordo o nome, falou uma coisa interessante. Ele disse, como é que você vai falar em liberdade econômica se no Brasil 70% dos contratos de empresariais envolvem o Estado, o município, a União, um estatal ou uma empresa paraestatal? Ainda que a empresa, você conhece várias empresas totalmente privadas que só tem negócio público. É verdade. Aqui na Radacha é proibido o negócio público. A gente não quer saber disso. Não, e eu vou além. Como você falou que você ia além, e você colocou muito bem, e eu acho que você falou que eu tenho uma teoria minha, que eu digo, eu não sei se o povo é um reflexo do Congresso ou o Congresso é um reflexo do povo. Mas os representantes, eles são eleitos pelo povo e eles saem da onde? Das fileiras do povo. Quem está lá, em algum momento, foi povo. Então, isso nos leva a crer que, de uma forma generalizada, é lógico que existe muita gente honesta no país, muita gente boa, mas se a gente puder pensar de uma forma generalizada, o brasileiro ele é um pouco corrupto, por natureza, eu digo. Sem querer ofender ninguém que está nos assistindo, e eu estou colocando brasileiro, eu nasci no Brasil, então eu me coloco nisso, também. Apesar de, com a maturidade, a gente escapar de alguma forma desse sentimento, trabalhando, sabendo como é duro ter uma empresa, sustentar, pagar os impostos, fazer as coisas direito, mas a gente vai naquela linha da Ana Carolina. Só para ser sacana, mais honesto ainda eu vou ficar. E a gente busca isso, né? Porque a gente tem que fazer a nossa parte, propagar a honestidade. Mas a maioria dos brasileiros, numa condição igual àqueles políticos que estão lá cheios de privilégio, cheios de
de rachadinha, de dinheiro para fazer rachadinha, de um monte de coisa, a grande maioria faria o mesmo que eles. A Sim, grande maioria. sim. E acho que os mais honestos, eles nem se sujeitam a se candidatar para não se corromper, né? Eu acho. Ó, aqui Tem isso. o Dimas está falando aqui, ó. Para alguns, ser político é investimento. E aí ele Sim, falou mesmo, o preço para se eleger é alto, é verdade. Outro dia um camarada estava falando que para se eleger em morada nova, o prefeito vai gastar, se reeleger, 3 milhões ou 7 milhões de reais. Gente, para ganhar um salário de 14 mil, sei lá, 15 mil, 10 mil, em 4 anos, a conta não fecha. não fecha, não Não fecha. faz sentido. Ou seja, nós temos um problema sério no nosso país, né? Esse é um problema que a economia estuda atualmente, chama as instituições, tá certo? E tem um livro muito legal de um brasileiro chamado Raimundo Faoro, foi até presidente da OAB, chamado Os Donos do Poder. Ele fala que no Brasil ainda tem uma questão peculiar que veio de Portugal. Existe uma classe de pessoas que estão atreladas ao Estado, principalmente funcionários, tá certo? Que está atrelado, empresários ligados ao Estado, que não querem sair do poder e querem manter as benesses. Por exemplo, hoje, não estou falando de quem é funcionário público, pelo amor de Deus, mas temos que entender, por exemplo, quem é privado hoje está em casa, não pode fazer nada, está perdendo receita. Tem funcionário público que não está recebendo isso. Para nós entrarmos com a reforma administrativa, é uma loucura. O próprio presidente já voltou umas 3 vezes, porque ele se sente coagido pelo pessoal dele. Então, mas tem que fazer, porque É uma medida infelizmente... impopular, né? É muito Exato. impopular essa medida. Mas quem paga os tributos é a área privada, são os trabalhadores, são os empresários, são as empresas estatais, privadas, mas pagam os impostos, tem que ter economia para isso. Então, e esse pessoal não quer sair dos benefícios. E acho que assim, você que é economista, eu tenho uma. Na minha visão, quem bota um país para frente é a classe média empreendedora. Sim. E preferencialmente com um Estado enxuto e uma economia pujante da parte privada. Sim. Que é como são os Estados Unidos, né? Mais ou menos assim. Estados Unidos, Austrália, Inglaterra, tá certo? Todos esses países, Alemanha, você tem uma participação pequena do Estado. Tá? Não estou aqui dizendo que a ausência do Estado total é benéfica. Muito pelo contrário, tem que ter uma intervenção do Estado. Existe isso. Eu vou te falar aqui uma coisa. Na Dinamarca, tá certo? Eu tenho uma irmã dinamarquesa, eu morei lá e tudo mais. Ela me fala assim, Paulo, eu tenho um dos maiores salários da Dinamarca. Primeiro decil, tá certo? Mas eu pago 60% de imposto. Mas a minha empresa é livre. Os impostos da pessoa jurídica são muito pequenos. Porque a pessoa paga pela renda. Aqui não, aqui a gente paga no consumo. Eu pago o mesmo imposto que o cara que não tem R$ 1 para comer paga no arroz, no feijão, na cerveja. Isso é absurdo. É verdade. E a renda não. Quer dizer, a gente tributa aquilo que não deveria ser tributado. O consumo. E deixa a renda batida. E eu vou te falar, como advogado tributarista, chegando em qualquer empresa, com qualquer sócio de empresa, eu chego lá e falo assim, você não vai pagar nenhum imposto. Existe metodologia para isso. Sem menor problema. Totalmente legal. Isso é absurdo. É bem complicado. Falando agora em disrupção, que exemplos a gente pode ter de um avanço, como eu falei, por exemplo, o Netflix, que quebrou a Blockbuster. O Netflix quebrou a Blockbuster e ele começou com o mesmo negócio da Blockbuster. Porque eu lembro que eu morei nos Estados Unidos em 2007, 2008, 2009, uns pedaços, que a minha ex-mulher e mãe dos meus filhos estavam lá, de alguns dos meus filhos, né? E eu ia muito para os Estados Unidos, e lá a gente alugava o DVD pela Netflix, eles vinham entregar em casa e depois vinham buscar. Exato. Só depois virou um serviço de streaming. E naquela época, a Blockbuster teve a oportunidade de comprar a Netflix e não o fez. E aí a Netflix virou o que virou, né? Hoje é um dos maiores produtores de cinema do mundo, né? Exatamente. Até ganhou o Oscar, né? Exatamente. E aí que outros
negócios a gente pode ver assim, porque é o seguinte, eu também acho o iFood, num primeiro momento, o iFood ele tira a, aquele pessoal que eventualmente trabalharia num call center dos pedidos, ele automatiza aquele processo e derruba aquelas telefonistas. Num outro momento, ele aumenta profundamente a necessidade de embalagens melhores para comer. Então, ele derruba aqui uma cadeia, mas favorece outra também, né? Tudo existe nessa questão da destruição criativa. Sempre existe o lado bom e ruim, ruim e bom. É assim mesmo? É assim, por exemplo, o iFood, você falou, ele vai substituir mais os garçons, porque você não vai ter necessidade de ir para o restaurante, sentar e comer e ser atendido por um garçom. Você faz o pedido, além da telefonista, faz o pedido, a cozinha faz, e nós teremos agora, como já temos, vários restaurantes que não abrem porta, que não tem mesa. Inclusive, vários restaurantes tradicionais agora, eu até dei uma volta aqui na cidade, estão com a plaquinha, estamos fazendo entrega, delivery pelo iFood. Quer dizer, e quando voltarmos, será que vai continuar? Como eu te falei, vai ter distanciamento, ele vai ter que continuar essa disruptura. Mas esse distanciamento vai ter um limite, não vai? Não vai ter uma hora que nós vamos ter vacina, nós vamos ter remédios comprovadamente eficazes, porque as pessoas não vão... a gente vai deixar de fazer filho? Fernando, vou te falar uma coisa, eu escrevi até um artigo Eu, no caso, aqui. já deixei, tá? Eu parei também, estou no segundo casamento, também parei. Mas eu vou te falar aqui uma coisa. O primeiro grande pandemia que teve no mundo foi a peste negra. E ela veio da China. A gripe espanhola veio da China. O SARS, H1N1, todas essas, e o Covid, vieram da China. Tá? Quem é que vai dizer que daqui a pouco não vai ter um problema desse? Só mudando um pouquinho a conversa. Inclusive, o Trump, a Merkel e tudo mais estão pressionando a OMS para combater a China em relação à questão de alimentação. Tá? Então, isso que está acontecendo hoje pode sim voltar a acontecer, porque a globalização leva para isso. Mas aí, acho que você tocou num ponto fundamental aqui da nossa conversa. Como vai ser... Porque todas essas doenças veio da China, mas se a gente olhar, o nosso celular vem da China, o nosso interruptor vem da China, o nosso televisor vem da China, tudo vem da China hoje. E aí o mundo se desindustrializou para quê? Para botar tudo na China, mas por quê? Porque é mais barato o custo. A mão de obra chinesa é mais barata, então as indústrias foram para lá, só pensando no lucro também, tem que ver isso. Aí eu te pergunto, como é que vai ficar a relação? Você que é economista, pessoal, sim. Como vai ficar a relação do mundo com a China agora? Porque eles vão ter que pagar esse preço mesmo. Como é que vai ser a relação do mundo com a China? E se vai haver realmente uma corrida industrial novamente, protecionista nos Estados Unidos, aqui no Brasil? Como é que vai ser isso? Bem, eu vou te falar uma coisa. Eu estava assistindo agora essa semana um filme chamado A Indústria Americana, que ganhou o Oscar de melhor documentário no Oscar. Ganhou o Oscar no Oscar, né? Ganhou o Oscar. E esse filme é muito interessante, que ele trata de uma indústria chinesa indo montar sua fábrica nos Estados Unidos. E você não consegue ter a compatibilidade. Aí eu vou dizer o que vai acontecer com a China. Os salários na China vai começar a aumentar bastante, tá certo? Porque quando você começa a produzir, começa a criar mão de obra, começa a gerar dinheiro, e as pessoas querem dinheiro, vão ter necessidades para comprar mais coisas e vão pedir mais salários, tá? Que vão ficar começando a aparecer, a igualar o salário americano. Segunda coisa, os países, o Reino Unido, quando sai do Brexit, quando faz o Brexit, tá certo? Ele vai proteger os empregos dos ingleses. Por quê? Você pegando um produto chinês... Opa, só um segundo, Paulo, porque deu uma falhadinha. Espera aí, Paulo. Só um segundinho, por favor. Porque eu vou querer ouvir a sua explicação inteira. Não quero perder um minuto. Tá aí, Paulinho, com a gente? Tô aqui. Tá com algum problema na sua conexão? Melhorou agora, eu acho. Não, eu não te ouço. Vocês estão conseguindo ouvir o Paulo? Se vocês puderem dizer para a gente aqui. Os problemas são na conexão dele, né? Vocês estão ouvindo? Pronto, agora melhorou, Paulo. Voltou. Não, peraí.
Pronto, retoma do Brexit. Parou para mim no Brexit. pronto. O Reino Unido está saindo da União Europeia para preservar os empregos dele. Por quê? Então, voltamos a não te ouvir. Travou o teu áudio, está travado, voltou, travou. Não saiam daí que essa explicação do Paulo é fundamental para a gente entender todo o processo. Paulinho, novamente, o Reino Unido... Espera aí. Vamos pegar, que eu acho que essa daí é a... Inclusive, nós tivemos um comentário aqui que de alguma pessoa que assistiu o filme que você falou e disse que o filme é sensacional. O Alisson Castro, advogado, está dizendo que o diálogo está excelente. Voltou? Enquanto você estava falando, Paulinho, eu estava trazendo aqui alguns comentários Pronto. das pessoas que elas estão realmente acompanhando aqui a nossa live e participando. Agora eu acho que normalizou. Volta no Reino Unido, porque ainda não deu para a gente escutar nada. Tá certo. No Reino Unido, as pessoas trabalham 6 horas por dia, tem um regramento trabalhista, tá certo? Como nós temos aqui no Brasil. E você tem na China pessoas trabalhando 14 horas, sem férias, salário é baixo, mas está crescendo. Então, o mundo vai começar a voltar a ter um nacionalismo, a proteger as suas indústrias. A questão da China hoje, com a pandemia, simplesmente ela deu o mote que os presidentes queriam para começar a trazer de volta as indústrias. A Apple está fechando algumas fábricas na China, tá certo? O pessoal está começando a sair. Eu sempre falo uma coisa, Fernando, o seguinte, que produto, mercadoria, é muito fácil importar. Você importa aquela mercadoria barata, tá certo? Destruindo os empregos. Eu não estou dizendo que eu sou nacionalista, mas ela vem de lá para cá. Mas nós não temos equiparação trabalhista da China no Brasil. Então, como empresário americano, brasileiro, inglês, seja ele qual for, vai competir. Pronto. A única forma Foi o erro do presidente Lula ter reconhecido a China como economia de mercado, então, lá atrás? Totalmente. Se eu não me engano, foi o Lula que fez isso, não foi? Foi o Lula, mas era um acordo, né? Ele indicaria a China para a OMC e a China indicaria o Brasil para o Conselho de Segurança. Só que na fila, antes do Brasil, estava o Japão. E o Japão é o maior inimigo da China. A China entrou na OMC e nós estamos fora do Conselho de Segurança. Quer dizer, não soube jogar politicamente. E hoje ainda reconheceu a China como economia de mercado, ou seja, abriu para ele tudo que eles queriam e aí acabou com a nossa indústria, né? Exatamente. Destruiu a nossa indústria. Você deve conhecer vários e vários empresários que deixaram de produzir aqui, produz só uma quantidade mínima e o resto traz da China. Que vai mudar, porque a própria China vai começar a ter concorrentes. O Vietnã, o Camboja, Birmânia, Bangladesh, que vão fazer... vender barato, vender mão de obra barata é a coisa mais fácil do mundo. O Japão já foi isso no passado. Só que quando você vai chegar ao nível... A Índia mesmo pode fazer isso, né? Exatamente. Basta ter muita gente, né? Tem muita gente. Nossa, 1 bilhão de pessoas, imagina. Que loucura. Então esse é um grande problema. E o pior é que o pessoal daqui... Temos dois casos. Primeiro, não se aumenta a taxa de importação para equiparar o custo trabalhista do Brasil e nem sequer, vamos lá, não quer aumentar a importação? Tá bom. E nem sequer baixar a carga trabalhista dos contratos. Contrato amarrado. Antes do Temer, só para você ver a loucura do Brasil, antes do Temer, uma pessoa não tinha, se você fosse estudante e quisesse trabalhar 3 vezes no McDonald's por semana, você não podia. Não existia esse contrato. Ou você era temporário ou integral, mas não tinha o intermitente, o part-time job. Que existe na Europa desde sempre. Exatamente. Desde sempre. Quer dizer, o brasileiro é atrasado, é amarrado, as nossas leis nos atrapalham, os nossos políticos e o nosso judiciário nos atrapalham demais. Demais. E se vendem como solução. Então, o marketing deles é muito bom, né? Porque eles se vendem como resolvendo os problemas do povo. E eles só causam problemas para o povo.
o marketing deles eu acho que é muito bom. Agora você congelou de novo, ele saiu. Paulo saiu, eu acho que ele vai voltar, eu vou chamar ele aqui de novo, né? Vamos ver se eu consigo trazer o Paulo novamente para cá. Aí, nesse caso, Paulo, ou se ele... No caso, o Paulo voltando, Paulo... ele voltou, pronto. Já está de volta aqui. Pronto. Já está voltando. Realmente, o marketing dos políticos e do nosso judiciário é muito bom, porque eles se vendem como sendo a solução, sendo que eles são o problema. Vou levar um ponto aqui para você. O Brasil é uma das maiores economias do mundo, mas eu digo, acho que tenho quase certeza que o que se deve é as commodities, porque o Brasil é rico em minério, é rico em agropecuária, então na questão dos grãos, na questão do minério de ferro, quartzo, bauxita, ferro gusa, aço, tudo. O Brasil é muito rico em ouro, em prata, em todo quanto é minério. E também em todo tipo de commodities, tanto sendo carne, produção de gado aqui é gigantesca, o rebanho brasileiro, produção de soja, café. Então a gente exporta muito commodities, o que faz com que a gente seja uma das principais economias do mundo, porém a nossa indústria pequena, avanços tecnológicos pequenos, beneficiamento pequeno, infraestrutura modal de logística ruim, atrasada. Tal. Como a pauta econômica do mundo é a geração de emprego e a legislação trabalhista e tributária é o que atrasa, o que precisa ser diferente para que a gente consiga dar esse salto, esse avanço? Simplificar as coisas. A palavra seria essa, simplificar as coisas. Hoje, um contador, tá certo? Ele perde muito tempo só com obrigações acessórias para você pagar o imposto. Né? Eu me esqueço nunca, quando eu morava em Melbourne, na Austrália, e estava fazendo a minha mudança para o Brasil, eu sofri bastante para achar uma empresa, porque dizia assim, olha, para o Brasil a gente não leva, porque é muito complicado o desembaraço lá. A gente deixa com a empresa no Chile, e a empresa do Chile se vira com você lá no Brasil. Então, o que a gente precisa é simplificar. Fernando, eu vou dizer uma coisa. Como é que pode ser sério um país que, quando a Receita Federal quer fazer greve por causa de salário, faz operação padrão? Ela vai cumprir tudo que ser cumprido. Aí para o porto, para o aeroporto. Me diga uma coisa. Quer dizer, a simplificação é muito... Você não precisa mexer na carga. A greve deles é cumprir a lei com mais rigor. Exato. É ótima essa. Realmente a operação padrão nós vamos... Agora a gente não vai fazer mais vista grossa, nós vamos olhar tudo tintim por tintim. Vocês vão ver como é uma merda. Exatamente. Isso. Então, o que eu digo hoje, a solução para o Brasil é simplificar as coisas. A gente consegue dificultar tudo. Olha, tem uma lei no Brasil que é impressionante. Eu vou escrever sobre isso no meu mestrado. A lei dos frentistas. Posto de gasolina não pode ter bomba de autoatendimento, porque tem uma lei que obriga a ter frentista no posto. Que luta contra a Lá distribuição. nos Estados Unidos eu chego com o meu carro, paro, passo o cartão, abasteço, tudo isso sozinho. O brasileiro, quando vai para lá, se ele aluga um carro e ele não sabe fazer, ele fica até atrapalhado, né? Exato. Não sabe nem botar o cartão antes para fazer o pagamento, né? Exatamente. Que isso diminui custo, diminuindo custo. Vai diminuir o preço da bomba da gasolina, do diesel. Poxa, é bom para todo mundo. É verdade. E aí a gente para num dilema, que é assim, a gente está vendo os avanços que esse governo está tentando fazer na economia, diminuindo, enxugando o Estado, pelo menos o que a gente entende do Paulo Guedes, enxugando o Estado, privatizando as estatais que são deficitárias, dando mais velocidade, acabando com boa parte da burocracia. Mas, por outro lado, o discurso do Bolsonaro atrapalha que as pessoas compreendam esses benefícios, né? Porque o discurso dele realmente
não tem muita empatia, acaba sendo aquele discurso mais ogro, um discurso de candidato e não um discurso de chefe de Estado, né? Eu acho assim, que as pessoas não conseguem também. Eu entendo que existe a razão em tudo isso, mas as pessoas não conseguem distanciar o bem que você faz e dos problemas que você causa. Tipo assim, critica os problemas, mas reconhece os bens. Por conta do problema, não reconhecem também nada de bom, né? Isso. E aí a gente volta para o atraso. Corre o risco de voltar. Você acha que corre o risco da esquerda voltar para o poder no Brasil e a gente ficar mais atrasado ainda? Bem, o que eu sempre falo é o seguinte, Fernando. Eu nem sei a sua orientação Não, política. não. Bem tranquilo. Eu sou liberal, tá? A economia é um pêndulo. Às vezes vai para a esquerda e às vezes vai para a direita, tá? E isso é sempre assim. Porque quando a direita também vai estica muito, uma classe fica fora do... O grande problema do Brasil, Fernando, que eu digo para você, é o que eu falo Tem que ser mais vez. equilíbrio, então. Exatamente. Mais equilíbrio. Aqui, ó. O que nós não estamos tendo hoje, nós estamos tendo uma discussão besta de direita e esquerda. E eu vou dizer para você, o Lula privatizou muito mais do que o Bolsonaro. Não, mas o Bolsonaro Dilma, não terminou ainda o... Mas a gente está com 2 anos, a gente está fazendo discussões que nenhuma na seara econômica. Ele não trouxe um plano ainda de privatização. A Dilma, querendo ou não, ela fez o estádio privado, ela fez hospital privado, uma série de coisas, tá certo? Então, muitas vezes a direita, o governo mais estatizante do Brasil foi o militar, que era de direita. Sim. Sem dúvida. Né? Então, esse pêndulo é muito complicado. O que eu falo principal, que tem que se acabar são as amarras, inclusive da classe empresarial, que você falou que você não trabalha com o governo, mas da classe empresarial que mama no governo. 70% dos contratos empresariais tem do outro lado o governo. E esse pessoal não vai querer sair dessa, porque é uma licitação que geralmente é fraudada, que geralmente tem um vício. Estão mamando na teta, né? Estão mamando Exatamente. na teta. Exatamente. Então você tem uma classe empresarial que sustenta isso. Veja só, o Lula só foi eleito porque ele se juntou com o Zé Alencar, que era empresário. É verdade. A classe E porque empresarial fez aquela Lulinha Paz e Amor. O Duda Mendonça sempre tem um marqueteiro que sacaneia também. O Duda Mendonça ajudou. também teve isso. Mas ele se juntou com a classe empresarial. Se não houvesse essa fusão, ele não estaria no poder. A Dilma não teria ido para o poder. O Zé de Alencar da Coteminas, né? Exatamente. O empresário ali do Triângulo Mineiro. Do Ramo Peixe, exatamente. Então, tem que ter esse apoio. Porque, querendo ou não, o dinheiro, como você falou, de campanha e tudo mais, é o que faz girar as coisas. Então, precisa ter os dois lados se juntando para chegar no centro. E hoje, eu não consigo ver, por exemplo, daqui a 2 anos, 4 anos, 2 anos na realidade, né? Quem vai ser o presidente? A gente não tem a gente nome, não tem se esse governo vai terminar. Exato, não tem um partido. Por exemplo, eu não voto em pessoas, eu voto em partidos. Eu sou filiado a um partido, não vou falar aqui, tá certo? Mas nós não votamos em partido, isso é muito ruim. Para mim, no Brasil que morei não tem fora, partido. Eu morei fora, eu vou dizer para você também morou, você sabe muito bem. Eu sou 100% a favor do voto distrital. Porque você vai estar vendo o seu deputado, você vai estar vendo o seu vereador perto de você. Então, aí sim, você cria um elo com a política. Você sabe quem reclamar. Hoje, a gente não sabe qual deputado federal reclamar. Depois que ele é eleito, ele... É verdade. Paulo, deixa eu te falar. A gente tem mais 50 segundos, então vamos se despedir, porque senão eles cortam a gente. Agradecer aí você pela live, foi muito boa. A gente vai voltar a falar mais vezes, que acho que o pessoal vai querer aí. Vamos esperar o que vai acontecer, né, nos próximos andamentos aí. E a gente volta a se falar por aqui, porque para trazer mais informação para as pessoas, essa sua visão aí macro de mundo sobre economia. Agradecer você, agradecer toda a audiência aí, todo dia às 16h20, a gente, de segunda a sexta, a gente tem a live Retransformação Digital, trazendo algum aspecto para que a gente possa enxergar um futuro melhor. Obrigado, viu?
Obrigado, hein? Um beijo grande a todos. Tchau, tchau. Obrigado, um abração e até amanhã, gente. Com Retransformação Digital